Ler e escrever não são operações triviais para boa parte da população. O analfabetismo ainda é um problema sério e, apesar dos índices terem diminuído nos últimos anos, o Brasil ainda enfrenta uma das maiores taxas de analfabetismo de toda a América Latina. Mesmo as notícias positivas ainda levantam questões. Afinal, saber escrever o próprio nome já qualifica um brasileiro como alfabetizado. Mas a gente sabe que ler e escrever é muito mais do que isso. O Caminhos da Escola apresentou por diversos programas o desafio enfrentado por adolescentes que frequentam salas de aula do ensino fundamental e médio, mas nem todo mundo teve acesso à educação quando era criança ou adolescente. É sobre essas pessoas que a gente vai falar hoje. Bem-vindos a mais um Caminhos da Escola. Em Recife, uma escola que tem um programa de sucesso no ensino de jovens e adultos. Com o incentivo da minha esposa, quando ela voltou a estudar e saía dizendo as coisas, aquilo ali foi renascendo a vontade de estudar. Ele é gaúcho punk rock e curte baladas sangrentas. Vander Wildner se joga na arena do debate. Eu acho a educação muito importante, assim, porque ela está ligada ao respeito e à consciência. E hoje tem a segunda etapa do Desafio Bullying. O cronômetro vai disparar. 4 horas a partir de agora, valendo! Eu tô aqui no Colégio Estadual Paula Soares, essa aqui é a Amanda, esse aqui é o Jefferson. O que você mais gosta do teu colégio, cara? Eu gosto da nossa ligação com a direção, eles são bem abertos a projetos, o aluno pode participar bastante. O que você acha que podia melhorar na tua escola? As aulas podiam envolver mais os alunos, assim, porque às vezes é muito chato. Jefferson, aqui no colégio você sabe se tem algum projeto de educação para jovens e adultos? Não, mas rola um RPP, é um programa pro pessoal que roda, tem 2 matérias, que daí pode trocar pro turno da noite, onde é o pessoal mais velho, e frequenta 2 vezes por semana no turno intermediário essas aulas que repetiu para passar pro próximo ano. Eu já estudei de noite no colégio, tinha um senhor mais velho, mas eles parecem bem interessados, né? Porque senão não tinham voltado com essa idade para cá, para tentar se formar. Rômulo, me falaram que você tá assim com uma idade um pouco mais avançada, né? E ainda tá estudando, né, velho? Tô estudando no 3º ano. Na realidade era pra ter acabado há 2 anos. Tive deu algumas coisas erradas aí no percurso, mas agora tá indo bem. Fala pra mim, como é que foi essa vacilada aí? Um pouco de desinteresse na escola, né? Eu acho que isso não pode ter. Acabei me dando mal. E você acha que o cara que tem uma idade um pouco mais avançada, assim, quando volta pro estudo, ele sofre um certo preconceito, uma discriminação? Não só pelo preconceito, mas pela dificuldade de aprendizado. Se você ficar muito tempo fora da escola, fica ruim. Como é que você vê essa questão da educação para jovens e adultos aqui no Brasil, professor? Eu acho assim um pouco perigoso, porque o aluno, quando ele vai para a questão do EJA, ele acaba jogada, muita matéria resumida e ele perde a qualidade. Ele estando num colégio seriado, ele vai ter todo aquele ano, toda aquela sequência direitinho para poder formalizar aquilo ali no pensamento dele. Não é porque o tempo passou que a chance de estudar acaba. Muitos jovens e adultos, depois de ralarem no trabalho, voltam para a escola para concluir o ensino fundamental e médio. Lá em Recife tem uma escola especializada no ensino de jovens e adultos e é para lá que nós vamos. Olá pessoal, meu nome é Joséilton do Carmo. Oi pessoal, sou Severina Ramos da Silva. Moramos em Recife, no Córrego da Bica e somos alunos do EJA.
Eu fiz até a 4ª série. Mas daí meu pai foi embora, largou minha mãe. Aí como eu era mais velha, eu fiquei com a responsabilidade de ajudar a manhinha a criar meus irmãos. Aí fui trabalhar, tive que trabalhar. E eu, como não tinha condições, eu resolvi não ir mais para a escola, porque eu tinha até vergonha de chegar e a professora cobrando um livro que eu não tinha condições de pagar mais. Aí repeti várias vezes, 5ª série. Aí saí novamente. Aí voltei a trabalhar. Depois voltei novamente ao estudo. Mas vinha a rotina de filho, marido, casa. Aí parei novamente. No caso, faz 3 anos que eu decidi resolver voltar a estudar. Aí fiz 2ª e 3ª. Aí no próximo ano o José também disse, eu também vou. Aí foi também, ficou comigo. Faz 2 anos que a gente estuda junto. Quando ela voltou a estudar e saía dizendo as coisas, aquilo ali foi renascendo a vontade de estudar. Eu disse, sabe uma coisa, eu vou voltar. E pensando nesse lado também, de você ter uma oportunidade a mais, de ter qualificação para enfrentar, porque quem não tem estudo nos dias de hoje, não tem nada, pode assim dizer. Quando eu cheguei aqui, nós tínhamos 3 turmas de EJA, da EJA, né? E tínhamos um problema de evasão, era aquela aula muito limitada, né? A gente tinha aquele espaço, os alunos chegavam, reclamavam do horário para chegar, do horário tinham que sair mais cedo. Muitos desistiam, muitos se matriculavam no início e não retornavam mais para a escola, como é a vivência ainda de algumas escolas. Eu não sabia como dar aula EJA. A minha formação também não me preparou nesse sentido. Eu achava que era igual como ensinar as crianças. Então eu pegava os livros que eu tinha, as histórias que eu tinha, mas aí isso começou a me afligir, porque eu via que era outra coisa. O que eu estava oferecendo enquanto conhecimento era muito pouco para eles. E aí eu mesma comecei a procurar coisas diferentes, eu comecei a conversar com eles, o que é que eles faziam, o que é que eles gostavam, e foi a partir daí que foi assim, o pontapé inicial com a minha turma de EJA, né? Se eu quiser colocar 1/2 mais 1/4, quanto será que vai dar? 3/4. 3/4. Que antigamente, quando eu trabalhava, eu não sabia anotar um recado. E hoje não, hoje eu assino, hoje eu anoto um recado. Isso já ajudou muito a gente. E sem falar nos meninos, né? Minha menina pequenininha chegava em casa amanhã, como é isso? E eu sem saber, aí eu não vou voltar a estudar para pelo menos poder ajudar ela, né? Eu voltei a estudar para procurar dar uma vida melhor à minha esposa, aos meus filhos. Estou de alguma forma procurando fazer a minha parte, para que quando a oportunidade surgir, eu estou apta a assumir aquela função. Meu maior objetivo é esse, é dar uma vida melhor a eles. Na realidade, a gente tem que ver o aluno da EJA como aluno da EJA, né? Como um aluno que está voltando para a escola, que precisa mais do que nunca aprender, produzir, que tem vontade de crescer e que ele não pode perder tempo com isso. Passando a olhar o aluno com outros olhos, o professor passando a ser o pesquisador, e aos poucos a gente foi vendo uma mudança muito boa. Então eles foram produzindo trabalhos, produzindo livros. Esse aí foi o primeiro projeto que a gente fez aqui na escola ano passado, que foi esse livro de poesia, falando de diversos pontos do Recife. Recife como a Veneza brasileira, Recife como cidadania. A satisfação maior da gente é essa, em saber que é uma coisa que a gente fez, Nós temos uma maioria de alunos negros e que muitas vezes a baixa autoestima, vamos dizer assim, faz com que eles achem que eles não são capazes, que eles não vão chegar. E foi partindo desse princípio que eu lancei o projeto da gente pesquisar cientistas e inventores negros. E aí, usando o laboratório de informática da escola, eles fizeram a pesquisa e descobriram coisas belíssimas. Esse livro tem dizendo que a primeira pessoa que fez a cirurgia, que separou os gêmeos, foi negro. Né? Outra coisa que ele fez muito importante, que é muito usado, sem ele era um caos na cidade, é o sinal de trânsito, o semáforo. Né? Quer dizer, foi feito por um negro. E a gente, geralmente no dia a dia, ninguém dá nada pelos negros. E hoje, com esse livro aqui, a gente já sabe alguma coisa sobre as nossas origens. Outra turma fez com os pintores negros. Eles analisaram o pintor, analisaram sua obra
construíram sua biografia e fizeram a releitura desse quadro. O professor ele deu a dica como desenhar e a gente mesmo desenhamos e estamos, como vocês podem ver, os alunos estão pintando. Elas botaram ali na parede. Fizeram uma galeria. Uma galeria e gostaram muito. Todos que viram gostaram muito. A gente fez. E a gente fez esse aqui, ó. Esse bonitão aqui. Tem muito quadro aqui que eu queria que tivesse na minha casa. E os depoimentos depois é que são muito gratificantes. Quando eles dizem que passaram a ver de forma diferente, que se esses cientistas tão pobres, tão sem perspectiva conseguiram chegar lá, porque eles não podem chegar, se sentem assim muito especiais. E a partir do momento que eles se sentem importantes, eles vão seguir. Eu acredito que a perspectiva deles hoje é muito diferente. Eu queria trabalhar com vendas. Gostaria de aprender mais, para vender coisas assim de mais valor, de mais importância. Porque só estudando é que eu posso fazer isso, porque do jeito que eu era antes, podia fazer o quê? Qualquer um passava o rodo em mim e eu tinha que ficar quieta. A gente estava até dando aulas aí no colégio. E hoje, realmente, a gente ficou feliz porque a gente ficou sabendo que a gente vai poder estagiar aí nesse colégio. Fiquei muito feliz quando este ano eu fui levar os alunos que foram aprovados na primeira fase da Olimpíada de Matemática. E quando o José Wilton saiu da sala, que ele foi aprovado o ano passado e esse ano ele foi de novo. Eu gosto muito da matemática, porque para mim é como se fosse um quebra-cabeça e eu gosto de desafio. Quanto é que mede aqui? Um quarto. Se de 1 litro eu tirar 1/4, quanto ficou lá? 3 quartos. Tem que fazer aquela transformação? Sim, na prática nós temos que fazer a transformação, porque eu não vou poder juntar a unidade de 1/2 mais 1/4 se elas não tiverem na mesma medida. Às vezes eu quero que ele me passe filho, ele não passa. Ele diz, não, você vai ter que aprender. 8 vezes 3, 24. Eu disse, não, eu não vou lhe ajudar dando fila. Eu vou lhe ajudar tentando mostrar a você como é que faz. Aí, por conta disso, dá alguns atritos na sala de aula, ela fica meio bochechuda, mas o problema é que tudo isso para mim é uma benção trabalhar, estudar com a minha esposa na mesma sala de aula e meu filho também. Eu espero em Deus arrumar um emprego que não venha atrapalhar o estudo, porque eu quero ir à frente. Eu parar quando chegar à faculdade. Preciso de 4. Então, perceberam a transformação. Meu pai me surpreendeu assim, eu queria ser professor de matemática. E eu, na minha vivência, no meu dia a dia, eu estudo com pessoas de 60 anos que estão dentro da sala de aula do magistério, terminando, ainda sonham. Então, assim, foi olhar para ele e dizer, pô, não é impossível, ainda tem tempo para isso. Então é aquela coisa, eu estimular. Quem sabe nós vamos juntos para a faculdade. As pessoas diziam para mim, cavalo velho não aprende passada, não. Hoje eu vejo que isso aí é totalmente errado, porque eu tenho aprendido muito. Eu acho que a maioria dos professores e gestores acabam indo para a sala de EJA querendo aquele formato mais homogêneo, né, de alunos, e que não vai existir. Porque você tem pessoas de idades diferenciadas, pessoas de trajetórias de vida diferenciadas, pessoas que ficaram na escola 1 ano, outro 2 anos, outros 5 anos. Essa é a sala da educação de jovens e adultos. Então eu acho que o que a gente tem que pensar é o seguinte, como trabalhar isso? Que a educação de jovens e adultos, ela crie redes de oportunidades, ou seja, elas façam links com possibilidades, né? Entender como é que vai para um ensino médio, entender como vai para uma faculdade, entender como vai procurar um emprego. Precisa, inclusive, construir nas comunidades, né, o gosto pela leitura, que é fundamental. Ou seja, é assumir que é uma modalidade que pode ser feita de diversas formas e que a gente pode, então, flexibilizar essa ação educativa. Eu nunca entendi o que é uma estrela acadêmica. Sabe aquela estrelinha que cai do céu e você faz um pedido? Desculpem, mas eu vou destruir o mito. Estrelas não caem. Na verdade, são meteoros. A palavra vem do grego meteoron e significa fenômeno no céu. Milhares de objetos sólidos, chamados pelos astrônomos de meteoroides, caem na Terra todos os anos, vindos do espaço extraterrestre. São pedaços de rocha e de metal.
Alguns são tão grandes que pesam toneladas. Quando entram em contato com a atmosfera do planeta, esses objetos pegam fogo e emitem tanta luz que de longe parece uma estrela despencando. Então, na próxima vez em que olhar para o céu para pedir um namorado novo, faça o seu pedido para o meteoroide cadente. Combinado? É charmoso, pode até dar certo e você ainda garante que está cientificamente correto. A década de 80 foi marcada pelo surgimento no Brasil de muitos grupos de rock. No Rio Grande do Sul, uma banda de punk rock começava a fazer sucesso. Eram os Replicantes, que traziam nos vocais o cantor e compositor Vander Wildner. Logo com 18 anos eu tinha uns amigos que faziam jornalzinho, que faziam filme, que faziam teatro. Tava ali de bicão, até que um dia, Vander, segura a luz aqui. Fui entrando, porque aquele universo das artes eu achei muito interessante. Ao longo dos quase 30 anos de carreira, Vander lançou CDs com a banda, álbuns ao vivo e, mais recentemente, começou a investir em trabalhos de carreira solo. Eu nem imagino como é que seja a educação hoje. Não sei se as crianças gostam de ir ao colégio. Eu acho que eles têm menos consciência hoje. O humor e o sarcasmo estão quase sempre nas letras do compositor. Eu não gosto da juventude de hoje, assim. Dessa grande maioria dos grandes centros urbanos e tal. Está todo mundo fazendo uma coisa predeterminada para servir ao sistema político. A felicidade das pessoas é ter dinheiro para comprar alguma coisa. E as pessoas mais velhas que têm poder, que têm consciência, os artistas, os intelectuais, os acadêmicos, acham que a vida tem que ser essa. Atualmente, Vander dedica-se a um gênero novo, o punk brega. Para mim, brega é uma característica da cultura brasileira. Em 2009, lançou o CD As Aventuras de um Punk Brega, dando início a uma nova fase em sua carreira. Eu acho a educação muito importante, assim, porque ela está ligada ao respeito e à consciência. Respeitar as pessoas é muito importante. Tem a coisa de se educar, né? Eu tenho que tocar todo dia para poder compor alguma coisa. Vander, seja bem-vindo aqui ao Colégio Estadual Paula Soares. Galera da Paula Soares, uma salva de palmas. Como é que foi teu início, assim, teu primeiro contato com música? Eu não comecei direto com a música. Eu comecei trabalhando como office boy, com 14 anos. Depois, aos 18, eu servi o quartel. E quando eu estava no Exército, eu conheci pessoas que estudavam jornalismo e faziam televisão. Então eu fiz muitas outras coisas, teatro, televisão, cinema, até a música eu já tinha 20 e poucos anos. Então eu não sou só um cantor. Eu mesmo sendo um cantor, eu poderia parar de cantar a qualquer momento e fazer outra coisa. Nunca pensei que eu ia ser uma coisa, eu ia vivendo. Eu sempre me considerei muito um roqueiro. O rock era uma diversão, era uma coisa... Hoje, para mim, eu já acho que eu posso vir a ser um cantor, para vocês verem como é a minha trajetória é estranha, assim. Não sei o que vocês pensam. Alguém imagina que vai ser um cantor? O que tu vai ser? Eu quero ser jornalista. Eu quero ser empresária, sei lá. Empresária? Aí, Vander. Bom contato. Você, pediatra. Eu queria perguntar se tu sempre pensou em ser artista, músico, sempre? Não. Por exemplo, na idade deles, o que tu queria fazer assim? Eu queria ser astronauta. Você já fugiu de casa quando era da nossa idade? É que assim, eu não me sentia muito em casa na minha casa. Meus pais eram muito repressores, assim. E aí com 14 anos, eu tive excesso de faltas na educação física, porque eu tinha um professor que era muito militar e mandava muito. Ele era um professor muito mau, ele era um péssimo professor. E ele me marcou muito e eu comecei a não ir nas aulas. E aí fiquei em segunda época em todas as matérias. Meu pai quase me matou. Eu digo, meu Deus, nunca mais vou poder ver meu pai.
Aí falei para minha mãe para ela conseguir um emprego para mim, num lugar que eu queria trabalhar, porque eu tinha medo de ver o pai. Fiz segunda época, passei, consegui um emprego. Então eu saí de casa dessa forma a primeira vez, com 14 anos. E depois, com 18 anos, eu saí. Aí realmente eu saí de casa e fui morar fora, assim. Deixa eu só fazer uma coisa que ficou na minha cabeça, essa pergunta. Leonardo, tá acontecendo alguma coisa de casa? Você perguntou isso, fazer um plano para fugir, tudo bem lá? Não, tá tudo bem, eu só perguntei para saber. Ah, entendi. Tu nunca fugiu de casa? Não. Nem pretende, assim? Não. Então atenção, mãe e pai do Leonardo, tá tudo tranquilo. Como é que foi a sua primeira vez assim ao público quando fez teu show, assim, uma coisa? O primeiro show que eu fiz de óculos escuros, para ninguém ver que eu estava com os olhos fechados. Eu cantei, a gente tinha 7 músicas, os Replicantes, que foi a minha primeira banda. Foi em 1983, numa festa de um amigo. Era aniversário dele, nos fundos da casa, no pátio, a gente levou os nossos instrumentos e a gente tocou na festa. Levei um óculos escuro e eu cantei de olhos fechados, assim, não queria ver nada, eu só queria cantar as músicas, para não me atrapalhar, entende? Até hoje eu canto meio de olhos fechados, porque é uma questão de concentração. Às vezes o público desconcentra. Queria perguntar se já foi vaiado algum show assim. Eu contei aquela história do primeiro show, né, numa festa. E aí o terceiro show foi o que a gente chama do primeiro show oficial, que aí a gente fez cartaz, mandou para a imprensa e foi num bar, foi no Ocidente. E aí não só vaiaram, como jogaram uns tomates da cozinha que tinha na gente. Mas a gente ficou até o final do show tocando, assim. Na época, o punk rock era uma música muito visceral, falando de política, falando da sociedade, contando como é que a gente via o mundo, e a gente não gostava de como as coisas eram naquela época. Então as pessoas não gostavam, muita gente não gostava da gente, os amigos não gostavam. Eu queria saber o que tu tá achando sobre as bandas de rock de hoje. Nossa Senhora... vou usar uma metáfora. Vocês imaginem a vaquinha no campo, depois dela pastar e tudo, e digerir o pasto, tudo, ela expele para fora do organismo uma substância. Essa substância é como eu vejo a música, o rock brasileiro hoje. E aí, e além do mais, continuando com a história, mesmo em um rock sendo aquela substância, existem moscas que gostam daquela substância. Agora, me diz uma coisa, se o rock hoje é essa substância, lá em 80, em que estágio da vaca estava o rock? Como era eu que fazia a música na época, então, digamos, era um boizinho, a gente criava, a gente estava plantando aquilo que iria ser o nosso próprio alimento. A gente estava inventando música, porque muitos naquela época não sabiam fazer música. A minha banda, os Replicantes, a gente não sabia tocar. E a gente sabia que tinha uma banda em Londres, chamada Sex Pistols, que eles também começaram a fazer música sem saber tocar. Eles pegaram os instrumentos e aprenderam a tocar tocando. E a gente adorava eles. E a gente pensou, se eles fizeram isso, a gente também pode fazer. Porque a gente fazia uma música muito nervosa, né? Que era punk rock. O movimento punk se manifestou pela primeira vez nos anos 70 nos Estados Unidos. Depois ganhou força na Inglaterra e se espalhou pelo mundo. Punks são principalmente rebeldes sociais. Lutam contra a hipocrisia, os privilégios, as desigualdades e a sociedade conformista. Na música vingou o estilo punk rock, conhecido pelos poucos acordes e pelas letras sarcásticas, como as dos Ramones, The Clash e Sex Pistols. Já a moda punk combina alfinetes, calça jeans rasgada, calça preta bem justa, coturnos, correntes e, é claro, o cabelo moicano ou todo espetado.
Mas se engana quem pensa que o visual é a principal característica do movimento. A postura ideológica é o mais importante para os punks. Ao pintar ou raspar parte do cabelo, eles estão, na verdade, protestando contra os valores hipócritas da sociedade conservadora. Tem uma questão também do punk ter essa coisa da consciência crítica. Acho que a escola favorece hoje em dia essa consciência crítica. Tu falou agora uma palavra que é uma das que eu mais gosto, que é consciência. Quem sabe o que é consciência? O que é ter consciência de algo? Você está ciente de alguma coisa? Ter certeza do que vai fazer. Ter consciência é saber o que a gente está fazendo e por que a gente está fazendo aquilo. Pensar a respeito disso. É uma das coisas mais legais que tem. Porque quando a gente começa a se perguntar por que a gente está fazendo alguma coisa, a gente começa a descobrir o que a gente quer, o que a gente é. E o que a gente pode fazer. Como eu falei que eu saí de casa e fui trabalhar, eu comecei a pensar, nossa, eu estou numa casa que eu não posso fazer um monte de coisa e tal, então o que eu posso fazer? Eu posso ter outra casa, mas aí eu preciso de dinheiro. Para ter dinheiro eu preciso trabalhar. Então eu fui trabalhando para ter dinheiro. Aí eu ouvi dizer que a pessoa podia fazer uma coisa que gostasse, que aí o trabalho era mais prazeroso. Então hoje eu gosto daquilo que eu faço. Então esse ato de pensar a respeito de alguma coisa é o que faz eu me conhecer melhor e descobrir o que eu vou fazer. Entende? Então ter consciência tá sempre se perguntando a diferença de fazer mecanicamente. E isso faz com que a qualidade da vida seja melhor. Oi, o senhor poderia dar uma palhinha da sua música para nós? Você pode mandar alguma, tipo, a lá Replicantes, um surfista calhorda? Alguém conhece Surfista Calhorda dos Replicantes? É uma música que, imagina, ela foi composta nos anos 80. E era assim, em Porto Alegre, tinha um pessoal que andava com a prancha de surf em cima do carro. Mas não tem praia aqui. Mas a gente achava muito engraçado. Onde é que ele vai? Vai pegar onda? Guaíba. Não tem como, né? Aí o Gerbasi, que era quem fazia as letras da banda, eu só cantava, essa música ele fez criticando. E hoje, como eu não estou mais com uma banda punk, eu faço uma versão bossa nova. E ela fica assim hoje. Rec na caranga, muito louca pra dar banda. Cheque na carteira, recheada de paranga. Prancha importada, assombrando a meninada. Corpo de atleta e rosto de Baby Johnson. Essa música é muito interessante. A gente usa muitos termos que eram gírias dos anos 80. E ninguém entende. Rec na caranga. Caranga era uma gíria para automóvel. Muito louca para dar banda. Dar banda é dar uma volta de carro. Cheque na carteira recheada de paranga. Uma paranga pode ser muitas coisas. Uma delas é um bolo de dinheiro, porque o cara é rico. Cara de Baby Johnson, que ele é bonitinho. As letras dos Replicantes eram crônicas sociais. Como a gente estava vendo o mundo, a gente colocava na música. Antes a gente sabia que a revolução era pegar em armas e ir contra o governo. Só que aí a gente descobriu que a música, ou o teatro, ou o cinema, ou aquilo, podia ser uma forma revolucionária. Eu queria saber como você usava essa sua vontade de mudar o mundo na escola. Eu não queria mudar o mundo quando eu tinha a idade de vocês. Isso veio depois. Que depois a gente começou a fazer isso. Fazer filmes dizendo que a gente pensava, peças de teatro, música. E a gente tinha uma ideia de que a gente tinha que mudar o mundo. E aí eu descobri que isso era impossível. E era uma falta de respeito, porque eu não podia obrigar a uma pessoa a pensar como eu. Porque o que era bom para mim, eu descobri que não era bom para o outro. Não tenho que mudar o mundo, não tenho que obrigar as pessoas a pensar do jeito que eu penso. Eu tenho que fazer a minha vida ser bacana. Isso é muito legal, porque aí tu vai se descobrindo e aí tu te relaciona melhor com o mundo, porque tu fica melhor. Eu tenho uma camiseta escrita eu te amo. Eu te amo, bem. Parece uma grande bobagem, mas é o que eu sinto quando estou voando. Eu tô voando. Mas eu
Professora, vamos fazer uma jam session aqui com o Vander Wildner? Chega aqui, professora. Uma salva de palmas para a professora. Você acha que de alguma forma a música complementa a educação e como? Acho que é bem necessário e cria os valores, né? Porque só vai valorizar uma coisa quando tu entra em contato, começa a debater, volta para a consciência. Eu tive a sorte que eu estudei, tinha educações artísticas no colégio, então tive uma noção de como era a música no colégio e outras artes, assim, era uma coisa muito legal, assim. Hoje o que eu faço tem muito das coisas que eu aprendi no colégio. É fácil. O meu desejo é estar contigo, mas eu não consigo. Eu sempre fico em paz. Eu sempre fico em paz. Lá, 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 lá. Eu sempre fico em paz. No próximo bloco, temos a segunda etapa do Desafio Bullying, aqui no Caminhos da Escola. Esse desafio tem um tema muito especial, muito delicado, que merece ser trabalhado dentro e fora das escolas. É o bullying. O objetivo desse desafio é promover uma campanha de conscientização em relação a esse tema. Na primeira etapa, os alunos produziram um blog e divulgaram algumas ações na internet. Agora a gente começa a segunda etapa do desafio. A primeira etapa do desafio de vocês hoje é promover um blog na internet. Quem eu for chamando vai indo para trás do professor. E já cometeu bastante atos de bullying dentro da escola? Já. Como é que é o nome do blog? É Block Bullying. A gente colocou os casos de bullying. Também a nota 3. O grupo vencedor da primeira etapa do desafio é o Xananã. A missão de vocês hoje, é idealizar um ato público aqui na escola. Pode ser uma instalação interativa, pode ser um mural, pode ser uma sketch. Hoje a gente vai avaliar a ideia de vocês. Então, na etapa final, a nossa querida cliente, que é a Diana Corso, ela vai vir até a escola e vai ver a apresentação de vocês. Quem apresentar melhor leva a nota máxima. Como essa apresentação ela precisa ter uma qualidade super bacana, super interessante, vocês vão ter que buscar ajuda de especialistas no assunto. Professora Clarice, tem alguma ideia de alguém que você possa trazer para conversar com a gente a respeito do bullying? Tenho a minha nora. Sua nora? Sua nora é especialista em bullying? É, ela sofreu bullying, já deu palestras, ela já fez blog. Eu acho que ela é uma pessoa com cacife para poder falar sobre bullying. Professor Áureo, imagina alguma coisa? Nós temos um posto de saúde aqui no bairro. Vamos ver se a gente consegue falar com uma psicóloga que nós temos ali. Se ela pode vir aqui na escola dar uma palestra, nos colocar a par. Então, Xananã vai conversar com esse psicólogo do posto de saúde e a galera do Pinks vai conversar com a nora da professora Clarice em relação ao tema. A partir de agora, então, vocês vão selecionar um líder para cada grupo e não vale a mesma pessoa que participou como líder da primeira etapa. 4 horas a partir de agora, valendo! Meu nome é Pamela, eu tenho 16 anos e eu não descobri ainda minhas habilidades. Meu nome é Tayane, mas meus amigos me chamam de Thay. Eu tenho 16 anos e no que eu sou boa, eu não sei direito, mas eu sou uma ótima cozinheira. Alô? Dani? É a Clarice.
Nós estamos fazendo um trabalho sobre bullying aqui na escola. Gostaria que tu viesse, tem como vir? Tem que ser rápido. E nós precisaríamos de uma ajuda para fazer uma palestra, tirar umas dúvidas do nosso grupo. Gente, conseguimos. Ah, beleza. Boa, Sora. Conseguiu? Consegui. Certinho. Ela vem para nos ajudar. Somos o Grupo Xananá e estamos aqui com a doutora Mara. Queríamos saber como a vítima pode reagir contra o agressor. No caso da escola, a gente não tem a vítima, a gente tem uma situação que coloca uma parte desses participantes como agressores, uma parte como observadores e uma parte, então, como vítimas. Pessoal, essa é a Dani, a minha nora, então acho bom vocês perguntarem o que vocês têm dúvida, o que vocês querem saber, tudo para Dani. Qual foi a tua história? Foi dos meus 9 anos até os meus 16, em várias escolas, e bullying de tudo que é tipo que vocês possam imaginar. Né? Bullying de apelido foi o menos, mas muito de exclusão, muito riso, muitos olhares, muito boato, empurrão na escada. Como eu trocava de escola achando que ia melhorar e só piorava, o que aconteceu? Eu ficando cada vez pior e achava que o problema estava em mim. E vai piorando, piorando, até que de repente não tem mais o que fazer. Digamos que a vítima, se não procurar ajuda, não... É que toda situação onde se coloca como vítima, a gente pressupõe que essa pessoa está passando por um sofrimento, seja ele psíquico, seja ele físico. Então, com 16 anos, mesmo com nota muito boa, eu tive que parar de estudar e fazer tratamento que teve até internação, né? Internação psiquiátrica, tratamento de esquizofrenia, nada a ver, mas tive por 11 dias e foi bem complicado. Então eu vejo que, não só comigo, mas com qualquer um, se eles agridem é por um problema mais deles do que meu, ou de qualquer aluno que sofre isso. Você tem que trabalhar o agressor, na verdade. Trabalhar o agressor como? Se ele não se identifica como sendo necessário parar aquela ação. Porque hoje eu posso ser a vítima. E provavelmente, por ser a vítima ontem, hoje, amanhã, depois da manhã eu vou ser a agressora. Isso tudo que faziam contigo, não tinha nenhum professor para tomar alguma atitude ou nenhum colega para defender ou para ajudar? Infelizmente não tinha, tinha até para piorar no caso, né? Teve uma professora minha, acho que na 8ª série, que era um trabalho em grupo, daí tinha que apresentar lá na frente. Enquanto eu tava lá, eles tudo dando risada, olhando eu tremendo ali na frente. E a professora, quando acabou, começou a falar mal, um por um de cada aluno. Quando chegou em mim, e essa aí parece uma fantasma, só falta cair aqui na frente. Então talvez o primeiro passo seja abrir espaços para que essa vítima, dita vítima, sinta-se à vontade de buscar ajuda. Eu demorei a pedir ajuda, né? Então isso aí que demorou mais em todo o processo até de eu me curar. Mas quando eu tive um tratamento correto com a psicóloga e quando eu me conscientizei também de que eu não era culpada daquilo e fui pesquisando, porque a gente se informar também é importante, porque daí a gente vê que não era um erro nosso. E também nessas pesquisas eu criei um blog, né? E com esse blog eu fui divulgando informação para as pessoas e trocando ideias com elas. Isso também foi me fortalecendo, né? Não é só tu contar a tua história, tu aprende muito com a história dos outros. Porque a gente tava pensando em fazer, tipo, um bonequinho, na minha Joãozinho de sofrimento, pra pessoa, tipo, que tá com raiva, entendeu? Descontar a raiva nele pra não descontar nos outros colegas. Eu acho que mais do que tudo, esse vai ser um grande boneco. O grande lance é porque esse boneco, ele vai poder ser receptor do que tá acontecendo nesse momento. Nós queremos fazer panfletos e distribuir pela escola. Nós vamos fazer uma peça sobre o bullying. E um rap. Como é que a gente quer divulgar essa peça? A gente quer fazer panfletos e colocar esse símbolo aqui. Atrás, botar perguntas. E fazer uma enquete. Nossas ideias iniciais eram o boneco. A nossa segunda ideia era fazer um mural, que nesse mural as pessoas pudessem colocar suas ideias sobre o bullying. E a nossa terceira ideia era um debate. Eu acho que tem boas chances de dar um bom resultado, acho que vocês estão empenhados para isso. Só queria fazer um lembrete, assim, que vocês tenham um pouco de cuidado, porque debate e julgamento são coisas diferentes. O que tu acha de na peça nós colocarmos relatos sobre acontecimentos? Como vocês já estão pesquisando outras histórias também, ver o que tem de mais assim, em comum nessas histórias e retratar ali. O que os professores agiam, como tu perguntou. Mostrar os dois lados, do que pode acontecer se não se existe uma ajuda e numa escola que trabalha com isso seriamente. Olha, o bullying que ela sofreu foi muito forte. Nossa, eu não imaginava que uma pessoa podia sofrer tanto tempo.
Eu achei que podia ser uma coisa passageira, assim, mas não por tanto, a gente aprendeu bastante com ela. Já tá na hora de apresentar. Filho de português, vamos embora, olha o tempo. Tá, no início então é a música, daí é a entrada do apresentador. Sobre o que nós vamos trabalhar hoje, o assunto do programa é bullying e tal. E aí a gente chamou pra... Tá, trouxemos. E aí nós trouxemos pra... A vítima, um agressor e uma psicóloga pra ajudar a gente a... Isso. Me diz uma coisa, a Luísa e o Thiago são colegas dele? São. Todo mundo é... Todos É uma turma só, tá. O que a gente vai pôr no título do mural? O que você acha do bullying? Bullying, deixe sua opinião. Galera animada do Xananás. E aí, o que vocês estão preparando? A gente vai fazer, no caso, uma encenação onde nós vamos ter uma pessoa que sofre bullying e uma pessoa que, no caso, causa, uma vítima e um agressor. Nós vamos ter um repórter, a gente vai botar no meio das pessoas, no público, e pra fazer uma pergunta no final, no caso, pra chamar a atenção pro debate. A gente vai fazer um boneco e as pessoas que sentem raiva, que é um bullying, vai abraçar o boneco, sabe? Fazer aquelas coisas fofinhas com os bonecos pra... A ideia é tu fazer pro boneco o que tu gostaria que fizesse pra ti, entendeu? E o que a Racha tá fazendo aí? O mural que a gente vai fazer pra cada um deixar a sua opinião sobre o bullying, sugestões pra terminar com isso. Enquanto vocês se preparam, eu vou dar uma olhadinha como é que tá indo a galera do Pinks, depois a gente se vê, beleza? Tô vendo que vocês já tem bastante trabalho avançado, né? Cara, nós agora estamos fazendo o nosso roteiro, que vai ser o nosso ato público. Entendi. Vocês vão fazer algumas sketches, dramatizações. E eu acho que a gente tá legal, o tempo tá ajudando e todo mundo trabalhando junto. Hoje é nosso. Galera, agora chegou o momento da gente avaliar a ideia do trabalho de vocês. Vocês sabem que na terceira etapa vocês vão executar essa ideia. Portanto, hoje, na segunda etapa do desafio, eu conto com a presença aqui da professora Kelly. E quem vai começar apresentando o trabalho, então, vai ser o Grupo Xananã. A nossa primeira proposta foi o mural. Nesse mural, a gente teve como objetivo que as pessoas pudessem ir ali e colocar sua opinião sobre o bullying, colocarem... se já sofreram um caso, alguma coisa, que elas tivessem liberdade para escrever isso. A nossa segunda ideia foi a gente fazer um boneco. Nele a gente poderia descarregar nossos sentimentos carinhosos, no caso, né? A nossa terceira ideia foi de fazer uma urna. Nessa urna a pessoa pode colocar também um caso que tenha passado com bullying. E aí a nossa quarta ideia, a principal ideia no caso, seria montar um debate e ele simularia um programa de televisão. E aí durante esse debate a gente interrompe ele e pede a opinião do público. Como é que vocês pensaram assim na estrutura para funcionar o mural? Vocês vão escrever, vai ter papelzinho, a pessoa escreve direto no mural? Vou estar ali na frente e daí, mas o que é bullying? Como é que eu posso escrever uma coisa que eu não sei? Daí eu vou explicar o que é a teoria. A gente vai ter embaixo o nosso blog, pessoal, entra. É pra isso que a gente vai estar ali perto do cartaz, pra explicar quem precisa, dizer o que é, né, e entregar o papelzinho, a caneta. Eu achei interessante a ideia de vocês, sobretudo, de disponibilizar mais de uma atividade referente ao tema. Isso é bem legal porque pode envolver várias pessoas. Quanto à apresentação foi boa, assim, foi claro, eu entendi. E eu dou nota 3 para vocês, quanto à criatividade, porque demonstra que vocês pesquisaram e fizeram adaptações, né, dentro do espaço e do que vocês pretendiam fazer. Quanto à comunicação, o nervosismo acontece, a gente vai dar aula todo dia, fica nervosa também. Então eu dou 4 para vocês, porque foi tranquilo, assim, à medida que tu foi falando mais, tu foi melhorando e explicando melhor. A equipe Xananã fez 16 pontos na primeira etapa e 7 pontos na segunda, somando 23 pontos. Bom, agora quem vai apresentar o Grupo Pinks? A ideia principal foi fazer um teatro. Aí, a partir disso, montar um cartaz para fazer uma divulgação para que todos conhecessem a nossa peça. A partir daí, a gente teve a ideia de fazer um panfleto. O público, no caso, na hora da peça, poder interagir com a gente.
O nome da peça vai ser Não é Brincadeira, que aí vai ser uma peça que vai falar sobre o bullying, que um menininho que ele era mais quietinho na dele, que ele era mais inteligente, ele era muito excluído por causa disso, mexiam muito com ele. No final, ele acabou se rebelando contra as pessoas. No final da apresentação do teatro, a gente pensou assim, pra dar uma aliviada no clima, a gente montou uma música, no caso um rap. Depois da peça, a gente vai recolher esse panfleto que eu te dei, que aí no caso a gente vai divulgar essas respostas no blog que a gente fez na primeira etapa. A gente vai fazer uma divulgação com essa camiseta. Sobre a camiseta, foram vocês que fizeram a arte? Não, isso aqui foi um presente que a gente recebeu da nossa pedagoga. Professora, e como é que você pode avaliar o grupo Pinks? O trabalho de vocês está bem interessante, bem legal. Vocês demonstraram que fizeram pesquisa tanto para saber, né, até porque fizeram o blog, e transformaram isso em duas formas, né, de atingir o público através do teatro e da música. Quanto à criatividade, então, assim, eu acho que a nota de vocês é 4. Comunicação também, porque é o mesmo, ficou bem claro, que eu não entendi, assim, era como funcionava, né, algumas coisas, mas foi bem explicado. Na primeira etapa, o grupo Pinks fez 14 pontos e na segunda etapa fez 8 pontos. Portanto, agora o Pinks tem 22 pontos. O grupo vencedor da segunda etapa é o grupo Pinks. Beleza. Eu acho que o que diferenciou na minha avaliação quanto à criatividade foi a produção da música, né? Que, digamos, foi um elemento a mais do grupo Pinks. A gente desempenhou mais em cima de uma ideia, mas eu acho que essa divisão de ideia deles meio que não deixou muito aparecer o que realmente era para ter sido. Tayane falou do blog e eu acho que a Sora entendeu que só eles tivessem feito o blog. Eu acho que isso deve ter contado vantagem para eles. O resultado dessa etapa incentivou bastante. E eu acho que o nosso desempenho para a próxima etapa vai ser melhor do que hoje. O placar geral está assim: 23 pontos para o Xananã e 22 pontos para o Pinks. A segunda etapa da missão está cumprida, mas o desafio está bem longe de terminar. No próximo programa, a etapa final. A campanha vai invadir a escola. Será que vai dar certo? Não sei. A gente se vê lá. Bullying é uma palavra inglesa que quer dizer ameaçar, intimidar. Existem vários espaços propícios a esse tipo de atitude agressiva, e a escola é um deles. É comum acontecer quando um amigo de turma ganha um apelido pejorativo, vira alvo de gozação e até de roubo. A vítima de bullying se sente acuada, humilhada e muitas vezes fica com vergonha e não consegue reagir. Com medo, alguns adolescentes agredidos não contam para os pais e para os professores o que está acontecendo. É comum que professores achem que se trata de uma briga normal, de implicância entre crianças, mas não é. Bullying é um assunto sério e merece ser combatido.